Oitavo ano, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto teatral, né? Na aula passada eu tinha colocado um resumo para vocês e que explicava em poucas palavras o que é um texto teatral. Hoje a gente vai ver algumas características, né, desse texto teatral. Abrindo o nosso livro na página 122, vocês vão perceber que nós temos, dentro de um texto teatral, nós temos algumas características, né? Primeiro, nós temos um texto principal, que ele pode ter um monólogo ou pode ter diálogos. Dentro desse texto, né, dentro desse monólogo, desse diálogo, desse texto principal, nós temos os atos e temos as cenas, que podem ser várias, dependendo de quantas cenas tem dentro de uma peça teatral, né? Se for um monólogo, a gente já sabe que a pessoa vai estar falando sozinha. Ela vai falar para o público. E se for um diálogo, é porque vão ter mais pessoas dentro da peça teatral e vai ter uma conversa, né? Vai ter um diálogo entre pessoas. Outra característica dessa peça teatral, na página 124, a gente consegue ver, são os apartes, né? Que são comentários que uma outra pessoa, um narrador, alguém que está narrando, ou interlocutor, né, que está falando dessa peça teatral, vai estar falando para o público, só a gente vai ouvir, mas os personagens não, certo? Eles continuam na cena e não ouvem o que isso está sendo falado. Depois, nós temos um texto secundário, que é o que está aqui na página 124, e nesse texto secundário, ele tem algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, a listagem inicial dos personagens, a distribuição das falas, é como se fosse um texto de organização. A divisão do texto em atos e cenas, as indicações sobre a posição que cada personagem deve assumir no palco, as informações técnicas com iluminação, figurino, cenário, entre outras, tá? E depois disso a gente descobre que o texto principal, ele tem três partes distintas. O prólogo, que é aquele que a gente falou lá no começo, que vai falar pra gente o que vai ser a peça, as cenas e os atos, e o epílogo, que é quando tudo acaba e tem uma conclusão daquela peça teatral, tá? E aqui, nessa página 125, explica o que eu acabei de falar pra vocês, até na página 126, tá? Depois, na página 126, vai falar para vocês sobre a linguagem. Como que tem que ser essa linguagem? É um discurso direto, né? Porque se existe um diálogo, é um discurso direto. Tem outros recursos técnicos que têm que ser avaliados dentro de uma peça teatral. As rubricas, que é quando é escrita, né? Escreve-se a peça teatral e coloca-se as rubricas. Lembra do que eu falei que são as rubricas? Como a pessoa deve se posicionar, o tipo de postura que a pessoa tem que ter, qual é a cara que a pessoa tem que fazer, ou como ela deve falar, né, aquela fala dela dentro do teatro. Então as rubricas dão essas sugestões para os personagens. E depois aqui no final, o Gotas do Saber, ele nos diz o porquê dos textos teatrais, o que eles nos trazem, né? O que ele faz, para que existe texto teatral? De modo geral, o autor quer o quê? Ele quer distinguir o bem do mal, para mostrar sempre que o bem prevalece, que é uma intenção de moralizar, né? Ele quer entreter, divertir, causar o riso, porque pode ser uma comédia, pode ser engraçado. Ele quer revelar a sociedade do seu tempo, ele quer fazer uma peça teatral lá do passado de alguma coisa antiga que ele queira falar. Ou ele quer transmitir um ensinamento, uma intenção didática aqui nesse caso, né? Então, assim, nessa aula de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a situação problema, que na verdade, ler um fragmento de Romeu e Julieta, que tem aqui, tá? E depois que vocês lerem, vocês vão escrever no caderno de vocês 10 linhas, tá falando aqui, sobre a conclusão que vocês chegaram sobre esse amor do Romeu e Julieta. Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, né? Assim, o porquê deles não poderem namorar, depois a situação deles acabarem se suicidando e se matando porque não conseguiram atingir o amor que eles queriam.
Então, assim, em 10 linhas vocês vão escrever essa conclusão. Então, a atividade de hoje é escrever isso aqui. Precisa mandar a foto hoje para mim desse exercício? Não, não precisa, tá? Amanhã vocês me mandam essa foto, porque vocês vão ter que pensar para escrever, talvez tenham que pesquisar mais alguma coisa para quem não conhece a história. E aí vocês vão escrever para mim essas 10 linhas. Tem que ser 10 linhas certinhas, Márcia. Bem, o texto aqui no exercício pede 10 linhas. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Não, porque vocês têm mania de escrever muito pouco. E aí não vai ser uma conclusão legal, tá? Então vamos escrever com cuidado, pesquisar se for preciso, ler o texto da Romeu e Julieta. Aqui, na verdade, é só uma parte, só para dar uma noção. Então, assim, eu não sei essa história direito da Romeu e Julieta, não. Vamos pesquisar. Vamos descobrir que história que foi essa, tá? William Shakespeare, quando escreveu, ele escreveu com intuito. E é isso que eu quero que vocês descubram e escrevam aqui, certo? Então, a nossa aula hoje é isso. Vocês vão estar fazendo essa situação problema, vocês vão ter tempo para escrever. Talvez ter tempo até de terminar hoje, para quem consegue pensar e fazer isso rápido. Volto a dizer, não precisa mandar hoje, ok? É para amanhã. Então façam com cuidado, reescrevam, vejam se realmente precisa estar sendo reescrito, apaguem. Não se esqueçam que não pode ser a lápis, que vocês mandam para mim não dá para enxergar. E amanhã vocês vão mandar para mim, certinho? Então, bom trabalho. A gente hoje só tem uma aula. A gente se vê amanhã na sexta-feira e conclui essa ideia desse texto da situação problema de Romeu e Julieta, ok? Tchauzinho, até amanhã, tchau!